A fortuna é árbitra de metade das nossas ações, mas ainda nos deixa governar a outra metade. Quando a vida desaba, muita gente procura colo, justificativa, plateia. Outros culpam o mundo, a sorte, a injustiça. Mas há um terceiro caminho, o mais raro: olhar o entulho com frieza e perguntar apenas: o que faço com isso agora? A queda não é um veredito. É um convite. A ruína não é castigo, é matéria-prima. O que foi derrubado revela o que estava podre. O que permanece em pé revela quem você pode se tornar. Não confunda reconstrução com restauração. Restaurar é voltar ao que era. Reconstruir é erguer algo que nunca existiu. Um eu mais sóbrio, mais disciplinado, mais inabalável. Você não precisa voltar ao normal. O normal ruiu. Precisa assumir o trabalho duro de se refazer com outra liga. Maquiavel não romantiza o mundo. Ele lembra que a fortuna gira, favorece e engole. Quem espera vira presa. Quem age com cálculo dobra as circunstâncias no limite do possível. O conforto emburrece, a adversidade educa. O que hoje dói, amanhã pode ser alavanca, se você decidir tratá-lo como treino, não como tragédia. Pergunte menos por que eu, e mais o que isso me ensina, menos quem errou comigo, e mais onde eu estava fraco. A queda é um relatório brutal de riscos ignorados, vínculos mal escolhidos, ilusões acariciadas. Leia-o sem vaidade. A reconstrução começa com lucidez, sem autoengano. Há quem peça cura. Cura pressupõe voltar à maciez. Nem sempre é o que você precisa. Precisa de estrutura, hábitos que sustentam, princípios que não negociam, estratégia que respira sob pressão. Poder não nasce em ambientes acolchoados. Nasce no escuro, quando ninguém te aplaude e você age do mesmo jeito. O mundo não deve nada a você. Aceitar isso dá medo num primeiro instante e liberdade no seguinte. Faça um pacto silencioso. Não se arrastará de volta. Erguer-se-á para frente. Não buscará consolo como meta. Buscará força como consequência. A pergunta que define sua travessia é simples e implacável. Vai se apegar às ruínas, pedindo que o passado retorne, ou vai usar as ruínas como bloco, alavanca, degrau? A fortuna faz sua parte. A outra metade, Maquiavel lembraria, é governo de si. É aqui que começa. Toda destruição carrega um propósito oculto: purificação. O fogo que consome a madeira é o mesmo que forja o aço. E na vida, o colapso tem essa função: queimar o que era frágil, dissolver o que era falso, revelar o que realmente resiste. Os homens que esperam ser salvos raramente sobrevivem. Os que decidem reconstruir sempre voltam diferentes. E aqui está o segredo. Não se trata de superar. Superar é apagar o rastro. Reconstruir é olhar para as cinzas e entender o que o fogo quis dizer. O sofrimento é um professor rude, mas sábio. Ele te obriga a fazer perguntas que a felicidade nunca te deixaria fazer. O que em mim era dependência disfarçada de amor? O que eu chamava de propósito, mas era apenas fuga? Em que momento comecei a negociar meus princípios por migalhas de conforto? É aqui, nessa autópsia da própria queda, que surge a força que o mundo não pode oferecer. Porque ninguém renasce de aplausos, renasce de silêncio e humilhação. A vergonha é a dor da consciência se despertando. E a raiva, aquela que te consome por dentro, é apenas a energia bruta do renascimento esperando ser moldada. Maquiavel dizia que o governante prudente é aquele que faz o mal de uma vez só e o bem aos poucos. A mesma lógica serve para a alma. Não prolongue a dor, encare-a de frente, destrua o que precisa ser destruído de uma vez. Depois, reconstrua lentamente, com paciência e método. É assim que o caos vira ordem e a ferida vira estratégia. Mas há um perigo: o sentimentalismo. A mente fraca quer transformar tudo em drama. O homem que busca poder transforma tudo em dado. Ele não pergunta: por que isso me aconteceu? Mas sim, como isso me afeta e o que posso fazer com isso agora. Esse é o nascimento do estrategista. O colapso te arrancou a pele. Ótimo. Agora você pode enxergar os músculos, os ossos, a estrutura real do que você é. Enquanto os fracos correm para se cobrir, você observa, aprende e se recompõe.
Cada perda é um mapa, cada dor é um código. E quando você decifra o código, o sofrimento deixa de ser inimigo e se torna aliado. Você não foi punido, foi chamado a construir algo que o antigo você jamais teria coragem de começar. O fogo não veio para te destruir, veio para te tornar puro o bastante para suportar o que vem depois. Antes de se reconstruir, você precisa aceitar uma verdade que o ego odeia. Parte de você precisa morrer. Não a parte física, mas a versão emocional, preguiçosa, submissa e ingênua que te trouxe até aqui. Esse você foi o responsável por cada escolha que resultou na queda. E insistir em carregá-lo é o mesmo que reconstruir uma casa sobre os escombros ainda fumegantes. Maquiavel dizia que os impérios caem não porque são atacados, mas porque confiam demais na própria estabilidade. O mesmo vale para o homem. A confiança cega em uma vida confortável é o prenúncio da ruína. Por isso, quem quer se reerguer precisa primeiro executar o velho eu, aquele que se contentava com pouco, que acreditava nas intenções dos outros, que confundia compaixão com fraqueza e conforto com segurança. Não há renascimento sem sepultamento. Enquanto você insistir em proteger o que já está morto, o novo não virá. Apegos são âncoras disfarçadas de abrigo, e a pior delas é a imagem que você tem de si mesmo. Essa máscara social moldada para ser aceito, elogiado e compreendido. Mas entenda, o respeito que você busca não vem de aprovação, vem de coerência, de frieza, de presença inabalável. Por isso, pare de tentar explicar suas decisões para quem nunca viveu as suas quedas. Eles não vão entender e não precisam. Quem se reconstrói não deve satisfação, deve resultados. Olhe para trás por um instante, mas sem nostalgia. Observe com calma o homem que você era, o que aceitava menos do que merecia, o que sonhava sem agir, o que cedia para não ser rejeitado. Agora olhe para ele como Maquiavel olhava para os príncipes tolos, com compaixão fria e pena silenciosa. Aquele homem morreu, e se algum dia tentar voltar, corte-o pela raiz. Não há espaço na nova estrutura para o antigo você. Se tentar reconstruir mantendo suas antigas crenças, sua nova vida desabará com ainda mais força, porque o universo não tolera falsificação. Você não precisa ser o mesmo com cicatrizes, precisa ser outro com consciência. A reconstrução começa quando você enterra as versões antigas sem cerimônia, sem luto, sem drama, sem arrependimento. O sofrimento é o rito de passagem, e cada lágrima que cai sobre esse túmulo é o cimento do novo império que você está prestes a erguer. Depois da morte do antigo eu, vem o período mais perigoso, o da tentação emocional. É quando o passado chama com voz doce, quando a mente implora por conforto, e o coração, esse traidor poético, começa a romantizar o que te destruiu. É aqui que a maioria volta a ser fraca, porque confunde sentir muito com ser humano. Mas sentir demais, sem direção, é o mesmo que sangrar por dentro. Maquiavel dizia que o príncipe sábio deve ser raposa e leão. Raposa para prever as armadilhas, leão para esmagar os inimigos. Mas há um terceiro animal que ele esqueceu de mencionar, o homem frio. O homem que sente, mas não se curva, que observa o caos, mas não reage de imediato, que aprendeu a respirar fundo e a escolher a resposta certa, não a explosão fácil. Frieza não é ausência de emoção, é domínio sobre ela, é saber transformar a raiva em foco, a dor em cálculo, a solidão em poder. Enquanto o mundo busca anestesia, o homem frio busca clareza, porque a clareza é a verdadeira forma de poder. A frieza começa no corpo. Cada vez que algo te tira do eixo e você reage sem pensar, perde território. Mas quando você pausa, analisa e age com intenção, o território é seu. Isso é controle, isso é poder em estado puro. Reagir rápido é fácil, qualquer impulsivo faz isso. Mas responder com precisão, isso exige disciplina e sangue frio. Aprenda a ser o observador do próprio caos.
Quando tudo dentro de você gritar, corre, fala, explode, responda em silêncio. Não ainda. O poder não está em ser o primeiro a agir, mas o último a ceder. A frieza também é um filtro. Ela separa quem quer te ver vencer de quem quer te ver disponível. Quanto mais frio você se torna, mais a verdade aparece. Amizades se revelam interesses, amores se mostram fraquezas. O mundo mostra quem realmente está disposto a ficar quando o calor da sua ingenuidade se apaga. Não busque ser amado, busque ser respeitado. O amor vem e vai, o respeito fica. O amor é promessa, o respeito é instinto. E quando o mundo percebe que você não reage mais, que não suplica, não implora, não se justifica, ele muda de tom. A frieza te faz invisível para a manipulação. Dominar o próprio coração é o primeiro passo para dominar o destino. O império que você quer construir começa com essa decisão silenciosa. Nada nem ninguém vai me tirar do meu eixo outra vez. Agora que você matou o antigo eu e conquistou o domínio sobre suas emoções, chegou o momento de agir, mas não como antes. A ação sem estratégia é apenas agitação. O movimento sem direção é desperdício. Quem se reconstrói com pressa, cai de novo. Quem se reconstrói com método, governa. Maquiavel dizia que a sorte é como um rio violento. Ela destrói tudo o que encontra, mas poupa aqueles que souberam construir diques antes da tempestade. O homem estratégico é esse engenheiro da própria vida. Ele entende que o caos não é inimigo, é matéria-prima, que as derrotas são mapas e que toda ruína carrega instruções para a próxima vitória. A estratégia começa pela observação. Antes de qualquer passo, estude a si mesmo, o terreno e os inimigos. O mundo não é justo e o sucesso nunca foi sobre merecimento. É sobre entendimento, entender os padrões, as intenções, as fraquezas. Você perdeu? Então descubra como perdeu. Foi confiança demais? Falta de preparo? Emoção fora de lugar? Aquele que investiga a própria queda volta com uma mente afiada como lâmina. Em seguida vem o planejamento frio. Defina o que quer e corte tudo que não leva até lá. Sem distrações, sem vaidade, sem pressa. Cada movimento precisa ter propósito, até o silêncio. Principalmente o silêncio, porque enquanto o homem comum fala do que vai fazer, o homem renascido age em silêncio e deixa o resultado ecoar por ele. A reconstrução não acontece no palco, mas nos bastidores. É ali, longe dos olhos, que se prepara a revanche. A maioria quer ser vista vencendo. Os estrategistas querem vencer em silêncio. E quando aparecem, já não precisam se explicar, porque o poder verdadeiro nunca faz alarde. Ele emana. Mas atenção, estratégia não é frieza eterna. É saber quando ser frio e quando ser fogo. Saber quando esperar e quando atacar. Saber quando perder 1 centímetro para ganhar um império. Esse equilíbrio é o que separa o homem sábio do impulsivo, o estrategista do desesperado. Reerguer-se, portanto, é um jogo de paciência, cálculo e disciplina. É resistir ao desejo de provar algo agora, para construir algo que ninguém poderá questionar depois. Não se trata de pressa, mas de precisão. A vingança do renascido não é o retorno explosivo. É a ascensão silenciosa que faz o mundo se curvar sem entender como isso aconteceu. A dor, essa força que você passou a vida tentando evitar, é, na verdade, o seu melhor aliado. Os fracos a rejeitam, os tolos a temem, mas o homem que renasce aprende a escutá-la, porque o sofrimento não vem para destruir, ele vem para ensinar. Nietzsche dizia, aquele que tem um porquê suporta qualquer como. E é por isso que o sofrimento, quando compreendido, deixa de ser tortura. Ele se torna direção. Cada perda, cada humilhação, cada fracasso foi uma mensagem cifrada dizendo: aqui havia algo em você que precisava morrer. A dor é o fogo que purifica o ouro. Sem ela, você continuaria impuro, preso às ilusões do antigo eu. O erro da maioria é tentar se curar da dor, em vez de extrair poder dela. Bebidas, distrações, promessas vazias, tudo serve para anestesiar o que deveria ser compreendido. Mas o homem que se reconstrói encara o sofrimento como um campo de treinamento.
Ele desce ao inferno da própria mente com um caderno na mão, observa o caos e volta de lá com uma fórmula. Pense, todo grande homem que marcou a história foi forjado na desgraça. Os confortáveis geram opinião, os feridos geram revolução. Sem dor não há profundidade, sem sofrimento não há sabedoria, mas há um ponto de virada. Você só transforma a dor em poder quando para de resistir a ela. Enquanto luta contra o sofrimento, ele te controla. Mas quando você o aceita, o entende e o canaliza, ele se torna combustível. O mesmo fogo que queima os fracos impulsiona os fortes. A dor não é uma sentença, é um batismo. Ela separa os comuns dos lendários. Enquanto uns se lamentam, outros lapidam a si mesmos. E o que sobra depois da dor? Um tipo de serenidade que assusta, um silêncio de quem já sofreu o suficiente para nunca mais se abalar por pouco. É isso que Maquiavel chamaria de o fruto do caos, o aprendizado que só a queda oferece. E quando você entende que cada sofrimento foi, na verdade, um investimento da vida na sua força, você para de se vitimizar e começa a agradecer. Não pelo que perdeu, mas pelo que descobriu em meio às ruínas. Então lembre-se, o sofrimento não vem para te derrotar, mas para te convocar. Ele é o portal entre quem você era e quem você pode ser. E a travessia é dolorosa porque o renascimento exige sangue. Mas é justamente esse sangue que assina o pacto com o seu novo destino. Chega um ponto da reconstrução em que a vida te deixa sozinho, e não é por acaso. A solidão é o laboratório do homem forte. É ali, no silêncio absoluto, que você se encara sem distrações, sem aplausos, sem mentiras. A maioria foge desse lugar porque ele revela verdades incômodas, que você não precisava de tanta gente assim, que o amor que buscava era apenas uma tentativa de escapar de si mesmo, e que a validação que tanto queria era só o disfarce da sua própria insegurança. Maquiavel dizia que um governante que depende do apoio de muitos nunca é livre. E o mesmo vale para o homem comum. Enquanto você precisar da aprovação alheia, será escravo de opiniões. A liberdade começa quando o silêncio deixa de ser castigo e passa a ser território sagrado, um templo onde você planeja em paz. A solidão é um espelho impiedoso. Ela te mostra o que ainda dói, o que ainda te prende, o que ainda te falta. Mas se você tiver coragem de olhar, verá também o que sobrou depois de tudo, a parte indestrutível de você, a centelha que o caos não conseguiu apagar. No início, o silêncio dói. Ele grita, provoca, tenta te empurrar de volta para os velhos vícios. Mas se resistir o bastante, esse mesmo silêncio começa a trabalhar a seu favor. A mente se organiza, o corpo desacelera e a alma, pela primeira vez em muito tempo, respira. Não confunda solidão com isolamento. Isolamento é fugir do mundo. Solidão é enfrentá-lo de dentro para fora. É nesse espaço interno que você refina sua mente, disciplina seus pensamentos e reconhece a sua verdadeira voz, aquela que não precisa de eco, curtidas ou aplausos. Os fracos se perdem na ausência de companhia. Os fortes se encontram. Os fracos buscam barulho para se sentir vivos. Os fortes aprendem a escutar o som da própria consciência. A solidão é o teste final antes da ascensão. Quem não suporta ficar consigo mesmo nunca estará pronto para liderar, amar ou comandar, porque o poder de comandar outros nasce primeiro da capacidade de comandar a si mesmo. Então aceite, o caminho para o topo é silencioso, os degraus são frios, as noites longas, os pensamentos pesados, mas cada segundo em que você permanece firme nessa escuridão, você forja algo que ninguém poderá tirar, a paz de quem não depende de ninguém para ser inteiro. A solidão te fez enxergar quem você é. Agora é a disciplina que vai te transformar em quem você deve ser. E aqui está a parte que poucos têm coragem de ouvir. Você não precisa de motivação, precisa de ritual. Motivação é instável, volátil, emocional, mas o ritual é uma sentença. Ele não depende de vontade, ele depende de identidade. Maquiavel dizia que os homens perdem mais reinos por preguiça do que por falta de sorte. E isso continua sendo verdade. A maioria não falha porque é incapaz, falha
porque é inconstante. Querem uma vida forte com hábitos frágeis, um império mental com rotina de escravo. Mas a força não nasce da inspiração, nasce da repetição. A disciplina é a ponte entre a queda e o império. Cada treino, cada leitura, cada madrugada em silêncio é um tijolo que você coloca na fundação da sua nova versão. E o mais curioso, ninguém vê, ninguém aplaude. Mas é justamente por isso que ela funciona. Porque o poder que não é observado amadurece. O poder que é exposto cedo demais apodrece. Ser disciplinado é escolher o desconforto agora para conquistar o conforto que ninguém mais alcançará depois. É entender que o que você faz em um dia nublado vale mais do que o que os outros prometem em dias ensolarados. É construir caráter, mesmo quando ninguém está olhando. É levantar quando o corpo pede pausa e se calar quando o ego pede atenção. A disciplina é o aço da alma. Sem ela, toda motivação se torna poeira. Com ela, até a dor se curva. Ela é o pacto entre o seu presente e o seu futuro. O acordo silencioso de que você nunca mais será fraco como antes. E não pense que disciplina é rigidez. Ela é ritmo, ela é domínio, ela é saber quando acelerar e quando respirar, quando insistir e quando recuar. Os amadores veem disciplina como prisão, os sábios como libertação, porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. E é isso que Maquiavel quis dizer quando falou que um príncipe prudente deve ser temido mais por sua constância do que por sua espada. A espada cansa, mas a constância vence o tempo. Então, de hoje em diante, faça do esforço o seu hábito. Acorde com propósito, durma com honra. E lembre-se, o guerreiro que vence não é o mais forte, é o mais disciplinado. Porque no fim, a batalha sempre pertence ao homem que permanece de pé, quando todos os outros já desistiram. Depois da dor e da disciplina, vem o estágio final da reconstrução, o domínio do caos. Porque não importa o quanto você cresça, o caos sempre voltará. Ele é o teste que a vida repete até que você aprenda a sorrir diante dele. Enquanto o fraco entra em pânico, o homem renascido enxerga padrões. Ele entende que o caos não é um castigo, é um código. E cada crise carrega instruções secretas, mensagens que só o olhar treinado é capaz de decifrar. Maquiavel dizia que o mundo é governado pela fortuna, uma força caótica e imprevisível que destrói impérios e consagra reis. Mas o sábio não tenta controlar a fortuna. Ele a direciona. Usa sua força para mover o que quer mover. Transforma tempestades em vento favorável. O caos é inevitável, mas a confusão é opcional. Quando a vida colapsa, você tem duas escolhas: se desesperar ou observar. E é na observação que nasce o poder. Quem observa, entende o fluxo. E quem entende o fluxo, governa o movimento. Enquanto todos correm tentando apagar incêndios, você aprende a dançar no fogo. Enquanto o mundo tenta resistir à incerteza, você aprende a usá-la como arma. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem intocável. O primeiro busca controle, o segundo domina o descontrole. Dominar o caos não é vencê-lo, é aceitar que ele nunca vai embora. É aprender a se mover dentro dele sem perder o eixo, a respirar fundo quando tudo implode, a confiar em si mesmo quando nada mais parece confiável. Isso é maestria. E só quem caiu o bastante para conhecer o inferno é capaz de voltar de lá com o mapa. O homem que domina o caos não teme o inesperado. Ele é o inesperado. Não reage à vida. A vida reage a ele. Seu olhar é calmo. Sua mente é fria, porque ele já entendeu a equação. Quanto maior o caos, maior a oportunidade escondida. A maioria só sobrevive, mas o estrategista sobrevive enquanto planeja. Ele faz do colapso um terreno fértil, do fracasso uma lição, da perda uma reinvenção. E é por isso que ele se torna imbatível. Você não controla a tempestade, mas pode controlar o barco que conduz. E quando a fúria do mundo vier te testar outra vez, que ela perceba, não há mais medo em você. Há cálculo, há direção, há poder. O caos não é seu inimigo. Ele é o espelho da sua força. E toda vez que ele aparecer, lembre-se, você já sobreviveu a ele antes. E dessa vez, você não vai apenas sobreviver, vai domá-lo.
Depois de caminhar pelas ruínas, enfrentar a dor, abraçar a solidão e domar o caos, chega o ponto que separa os renascidos dos esquecidos, a soberania. A soberania não é um trono visível, nem um título que alguém concede. Ela é silenciosa, invisível e indestrutível. É o instante em que você percebe que nada lá fora tem mais poder sobre o que você é por dentro. Maquiavel dizia que os homens devem ser temidos ou amados, e se não for possível ser ambos, que sejam temidos. Mas o homem soberano já não precisa nem de medo nem de amor. Ele transcende os dois. Ele inspira respeito, não porque exige, mas porque irradia controle. Sua presença é firme, sua voz é calma, e o mundo sente, ainda que não entenda, que diante dele está alguém que não se curva. Ser soberano é viver sem precisar provar nada, sem buscar aprovação, sem implorar por reconhecimento. Você não implora por oportunidades, cria as suas. Não busca consolo, transforma o silêncio em força, não depende da sorte. Molda o destino com suas próprias mãos. O homem soberano é aquele que passou pelo inferno e voltou com o olhar sereno, que perdeu tudo o que era supérfluo e manteve apenas o essencial, a vontade de continuar, de vencer, de não se deixar corromper. A vontade é o verdadeiro trono, porque quem domina a própria vontade, domina tudo. Mas lembre-se, a soberania não é o fim da jornada, é o começo de uma nova forma de existir. Um homem soberano não precisa de plateia, porque já entendeu que o poder não está em ser visto, mas em ver com clareza. Não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo diante deles. E quando o mundo tentar te testar outra vez, com perdas, tentações, traições, lembre-se, o antigo você reagiria, mas o novo apenas observa. O antigo buscaria respostas, mas o novo é a resposta. O antigo temia cair. O novo entende que cair faz parte da arquitetura do poder. Você não busca mais ser indestrutível, você se torna inevitável, porque já entendeu a lei final. Quem se reconstrói com consciência nunca volta ao ponto de partida. Ele volta maior, mais frio, mais lúcido. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o peso invisível da coroa sobre sua cabeça. Ela é feita de dor lapidada, de silêncio suportado, de escolhas que ninguém viu, de batalhas travadas dentro da sua mente. Essa é a coroa da soberania, a prova de que você não apenas sobreviveu, mas se tornou intocável. Então declare, sem hesitar, como quem sela um pacto com a própria alma: eu não me curvo mais, eu não peço mais, eu comando, eu sou soberano, e a partir de hoje eu nunca mais volto a ser o mesmo.